Olá a todos. É com grande satisfação que damos início à apresentação de nossa revisão de literatura, intitulada de A Era da IA na Educação, revisão sobre ética, letramento, algoritmo, né, e, e divisão digital. Eu sou o Fábio Antônio da Silva Reis e sou servidor do IFBA e também sou estudante da UFRB. E com essa revisão a gente traz que o avanço da IA ela tem sido acompanhada por um discurso predominantemente otimista na literatura educacional, focado em promessas, né, de hiperpersonalização do ensino, eficiência de gestão pedagógica e automação de tarefas burocráticas. No entanto, a incorporação acelerada das tecnologias, ela ocorre em um tecido social historicamente marcado por disparidades socioeconômicas. À medida que as IAs elas migram, né, de experimentos controlados para a infraestrutura cotidiana de sala de aula, as promessas de democratização do conhecimento, elas passam a rivalizar com riscos latentes de exclusão e ampliação de assimetrias que já são existentes, né? E a inserção da educação, ela não é um processo neutro, ela é mediada por infraestruturas de conectividade, de níveis de letramento digital, né, tanto de docentes quanto de estudantes, e pelo modelo de governança de dados adotados pela instituição. Então, diante dessa realidade, estabelece a seguinte problemática, né, de que maneira a implementação de sistemas de inteligência artificial na educação, ela pode intensificar a exclusão escolar, a desigualdade digital do Brasil e quais os principais desafios éticos, né, que emergem quando os algoritmos passam a mediar o processo de ensino-aprendizagem. Esse artigo expandido foi feito na base de dados da Cielo, né, e tem como objetivo analisar os impactos, né, da IA sobre a ética na divisão digital, identificando os nós críticos, né, que precisam ser superados para garantir uma governança metodológica, né, e tecnológica justa no ambiente educacional. Sobre esse ponto de partida, para responder, né, toda essa problemática, foi feito o análise de conteúdo de Bardan, né, separado por categorias, e uma das categorias é justamente o eixo temático sobre atividade simulada, vínculo pedagógico, né, viés algoritmo e divisão digital. Então, o foco crítico de análise foi a base de dados Cielo, que é uma excelente base de dados, certo? E o primeiro ponto que vai ser analisado nessa apresentação é justamente a subjetividade simulada, certo? A subjetividade simulada, ela é um dos desafios, né, da linguagem natural e um dos pontos mais inquietantes identificados na literatura diz respeito justamente aos modelos de linguagem que mimetizam a linguagem natural, né, adentrando ao circuito hermenêutico e à produção de sentido, antes restritos aos seres humanos, né. Então, alguns pesquisadores dessa revisão conceituam esse processo como a algoritmização da vida, alertando que a IA opera simulando subjetividade, sem, contudo, vivenciá-la, né? Uma vez que carece de senciência, de corpo, de consciência moral, né, real. Então, essa reprodução de traços humanos, a partir de modelos estatísticos probabilísticos, ela é descrita pela pesquisadora Santaego, em 2025, como um oxímoro, né, no qual artefatos computacionais resolvem problemas complexos sem a necessidade de serem inteligentes. Então, no âmbito de práticas profissionais e também no âmbito da saúde mental, alguns pesquisadores, como Peixoto, por exemplo, 25, adverte que essa categoria, certo, de performance linguística, permite que as máquinas repliquem a intimidade e simulem empatia, provocando o surgimento de bots terapêutico autônomo, né? Então, contudo, o autor ele sinaliza o risco metodológico, né, de fenômenos como a bajulação algorítmica, que é um risco de validação sistemática, né, e distorções cognitivas dos usuários apenas
para maximizar, né, essas retenções, né, de atenção. Também tem uma categoria acadêmica que foi intitulada, na dicotomia de Bardan, de integridade acadêmica, práticas de plágio e metodologia de avaliação e disseminação de ferramentas generativas, né? Que provocam uma verdadeira implosão nos formatos tradicionais de avaliação baseados exclusivamente em produtos escritos, né? Então, autores como Avello Sayes e Palavecino, em 2023, apontam que, embora a IA possa individualizar as trilhas de aprendizagem, ela fomenta de maneira preocupante riscos desonestos acadêmicos, né? Desonestidade acadêmica, e comportamentos desonestos no ambiente universitário. Então, a pesquisa conduzida por esses pesquisadores, né, com estudantes de pós-graduação, confirma que, apesar de uma postura favorável à otimização do tempo, a validação crítica da veracidade das respostas geradas pela IA e a preocupação com a perda de profundidade intelectual são sentidos mais evocados entre os pesquisadores, né? Menezes, 2025, ao reconstruir a história, né, editorial do periódico Educação em Pesquisa, ressalta que o texto gerado por IA não opera sobre a mesma lógica estrutural do plágio convencional, né, que é o famoso copia e cola, né, o que fragiliza os detectores automáticos, né, do mercado, que geram falsos positivos prejudiciais. Então, diante disso, enfatiza que a proibição é um erro pedagógico, né, que incentiva o uso oculto, propondo que as instituições abandonem, né, a punição cega e passem a educar para uso honesto e responsável. Outro ponto de análise de conteúdo foi o efeito Pigmaleão negativo, né? Esse efeito ele é associado também ao viés algorítmico, né? Um dos eixos mais críticos debatidos na literatura refere-se à automação de prognósticos escolares e clínicos por meio de sistemas preditivos. Né? Alguns autores cruzam as evidências tecnológicas com o efeito pedagógico do efeito Pigmaleão, demonstrando que o feedback contínuo, né, em tempo real, fornecido pelas plataformas, molda as expectativas docentes e discentes. Né? Então, o perigo ético ela agrava-se quando os algoritmos de aprendizagem profundo são treinados com um banco de dados históricos viciados, aos quais tendem a reproduzir e amplificar os preconceitos estruturais, né, de gênero, de raça, de etnia, inclusive até de classe social. Então, pesquisadores como Peixoto, em 2025, alertam para o risco de segregação automatizada. Ora, se a IA prevê que um estudante vulnerável terá baixo desempenho, né, com base em seu perfil democrático, o sistema pode reduzir a complexidade e a qualidade dos recursos educacionais alocados a ele, certo? Cristalizando uma profecia autorrealizável, excludente, que bloqueia a superação de maiores desafios cognitivos. Então, como esses modelos operam sob a lógica opaca de caixa preta, né, inviabiliza qualquer tentativa de contestação transparente por parte do sujeito que, ora, ali está sendo rotulado, né? E outro efeito importante da análise de conteúdo é a divisão digital e o colonialismo de dados, né, e a própria governança pública. As assimetrias geoeconômicas e sociais ganham novas camadas de complexidade na era digital, né, evidenciando o fenômeno do colonialismo de dados. Então, a literatura sinaliza que a exclusão, né, da IA, a exclusão na era da IA, manifesta-se na assimetria de capacidade de processamento avançado, né, no uso crítico das ferramentas e na qualidade dos dados gerados. Então, delimita a terceira geração da divisão de dados. Né? Pesquisadores como Menezes e Peixoto, em 2025, denunciam a crescente dependência das universidades e instituições de ensino em relação às ferramentas proprietárias das big techs estrangeiras. Né? Então, esse monopólio lhe transfere implicitamente autonomia sobre o currículo, as avaliações para a lógica de mercado, né, são orientadas pelo lucro corporativo. Então, isso acaba ameaçando a soberania educacional dos estados.
Então, quando se fala em terceira geração, né, da divisão, se refere que a exclusão contemporânea na área digital, artificial, a era da inteligência artificial, ela supera a barreira do acesso básico, né? Então, ela repousa na capacidade de processamento avançado e no acesso de dados não enviesados, no letramento algorítmico e emancipador, né? Quando se fala em colonialismo de dados, está se referindo à submissão das universidades, redes públicas de ensino, a ferramentas, né, que são vinculadas às big techs estrangeiras, que reduz a autonomia, né, dos estados. Então, diante dessa circunstância apontada, na literatura ela informa a urgência de uma formação localizada e socialmente consciente. Então, muitos autores na literatura argumentam que os programas curriculares devem ser reestruturados de forma transversal à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, né, e dos marcos éticos da Unesco, combatendo a desumanização e garantindo também o acesso equitativo, né, à educação digital. Com isso, essa análise de literatura, ela evidencia que a IA na educação está longe de ser um recurso neutro, tá? Ou puramente otimizador. Ela atua como elemento disruptivo que tensiona as estruturas pedagógicas e acentua as disparidades socioeconômicas pré-existentes no cenário brasileiro. Então, esse estudo revela que a transição para uma sociedade métrica, governada por algoritmos de aprendizagem profundo e sistemas preditivos, traz o risco eminente de automatizar e institucionalizar preconceitos históricos. Isso se materializa, né, na manifestação do efeito Pigmalion negativo automatizado, capaz de segregar estudantes vulneráveis e minorias a partir de prognósticos opacos, né? A literatura chama de caixa preta, e no avanço do colonialismo de dados. Por outro lado, as evidências também indicam que responder a esses desafios exige abandonar posturas puramente proibitivas em relação às ferramentas da IA generativa, visto que proibicionismo apenas mascara o uso oculto e viabiliza, né, o papel orientador da escola. Então, a superação das barreiras éticas e da divisão digital, ela demanda uma reconfiguração profunda do contrato pedagógico, né, migrando para uma diretividade horizontal, relacional e dialógica, fundamentada nos princípios de Paulo Freire, né? Onde o erro e o plágio sejam combatidos por meio de metodologias de avaliação experimentais, né? Experienciais também, e participativas, que valorizem o processo humano na aquisição de competências, em vez de focar apenas em produtos prescritos e escritos, né? Com isso, entende-se que a soberania e direitos humanos, ela ocorre no avanço da IA na educação, que não pode ser enfrentado com proibicionismo cego, certo? Ele requer o desenvolvimento urgente do letramento crítico, marcos éticos locais e política de governança de dados. Eu agradeço, muito obrigado a todos pela participação e pela oportunidade.